Boa noite, galera. Aqui quem fala é o Leandro, sou estudante da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro. Eu faço física, acabei de entrar pelo Enem, e eu sou um dos monitores do projeto Astromania, que tem como objetivo divulgar a ciência aqui na região de Queimados e, posteriormente, na Baixada Fluminense. A gente vai começar com uma aula de introdução à astronomia, que é uma das ciências mais antigas do mundo. E eu estou buscando, através dela, ensinar a vocês como fazer ciência. Então, a gente pode prosseguir aqui para, de fato, o que é a astronomia. A astronomia é uma ciência natural que ocupa, basicamente, estudar os fenômenos que ocorrem fora da atmosfera terrestre e a estrutura dos corpos celestes. Sendo bem simples, tudo o que acontece fora da atmosfera e ocorre no espaço é de cunho de estudo da ciência da astronomia. Estrelas, astros, planetas, tudo o que tem fora do planeta Terra é de estudo da astronomia hoje. Então, até mesmo quando a gente fala de previsão do tempo, isso vem de uma das áreas da astronomia, porque estamos falando de um satélite que prevê o tempo lá de cima. E isso é muito questionado hoje em dia como a astronomia continua colaborando para a ciência em si. Previsão do tempo, catástrofes climáticas e de como entendemos hoje um funcionamento dentro do planeta Terra se vem muito do que acontece de fato no espaço. Alguns objetos hoje na medicina foram só possíveis por causa do estudo fora do planeta. A gente está falando da NASA, de astronautas e por aí vai. Para o desenvolvimento da astronomia em si, a gente teve a participação de vários pensadores. E lá na Grécia Antiga, tivemos um destaque de vários filósofos para a evolução dessa ciência em si. Os gregos contribuíram muito, de fato, para o avanço da astronomia, prevendo, estudando o formato da Terra, entendendo como o Sol funciona, como a Lua impacta em nós e no planeta Terra, através também de contos e mitos da época, de como eles chegavam os astros como divindades e o avanço dessa ciência. A gente tem um Tales, que ele foi um dos precursores aí da teoria da Terra plana, que ele pensou que a Terra era um disco coberto por água. A gente teve o Pitágoras, que uma vez acreditou, foi um dos primeiros a acreditou que a Terra tinha um formato esférico ali. Temos Aristóteles, que ele se preocupou ali na área da astronomia de estudar a Lua, da iluminação solar também, abordando esse formato esférico também, porque para a Lua ali estar recebendo a iluminação do Sol, a Terra não poderia ser um disco. E ali temos o Aristarco de Samos, que foi um dos filósofos que propôs ali que a Terra se movia de fato ao torno do Sol e não o contrário, onde a Terra é do centro do universo, para o ser humano. Temos também o Eratóstenes, que ele que foi quem provou finalmente que a Terra era plana, a Terra era esférica. Ele calculou com muita exatidão ali no experimento que focava nas sombras. Ele viu ali que a sombra num galho da árvore estava ali num formato que não era ideal se a Terra fosse de fato plana. Então ele ali, através dos estudantes deles, ele estava num ponto e os estudantes dele estavam no outro para ver como uma sombra estava no horário e como outra sombra estava em outro horário. Então, se a Terra fosse de fato esférica, ela de fato ali teria uma distorção da sombra. E se ela fosse plana, não teria. E no caso, teve. E temos o Cláudio Ptolomeu, que ele foi de fato ali quem fez o ápice do sistema geocêntrico da Terra. Ela de fato era esférica ali. E indo para o sistema solar,
que tem uma formação até que nova para o universo em si. Ele se formou há cerca de 4, quase 5 bilhões de anos atrás, e ele é localizado aqui na Via Láctea, ali na galáxia Via Láctea, e ele consiste com 8 planetas, e ele tem muitos, muitos, muitos astros dentro dele, como qualquer universo. E a gente conta hoje com 8 planetas. Plutão hoje não é mais um planeta, né? Foi ele para uma categoria de planeta menor. A gente conta com Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. A gente tem Vênus logo depois. Depois vem a Terra, em terceiro lugar de distância do Sol. Depois temos o planeta vermelho, que é Marte. E uma das curiosidades que a gente tem sobre Marte é que até o final ali da década de 50, a academia científica realmente considerava que existia vida em Marte, que a gente não tinha um telescópio tão potente ainda na época, a gente não tinha nem começado as viagens espaciais, e nas primeiras observações feitas com o telescópio que tínhamos na época, era possível ver alguns risquinhos em Marte, então achávamos que eram construções, ruas, cidades, e realmente até a década de 50 era questionado ou não se existia ali vida em Marte, com marcianos, da onde vem esse termo hoje. Depois de Marte, a gente tem Júpiter, que é o gigante gasoso, que protege a Terra de muitos, muitos, muitos meteoros que seriam catastróficos para nós. Júpiter tem ali, ele fica numa rota de colisão com muitos asteroides que também estão na rota de colisão com a Terra. Então, ele estando ali na frente é realmente o escudo da Terra na Via Láctea. Aí a gente tem ali Saturno também, com seus anéis, que são formados por asteroides, boa parte ali que vem das luas dele. Temos Urano, que é um dos planetas ali mais distantes antes de Netuno. E temos Netuno, que aí forma os outros planetas do Sistema Solar. A gente tem nossa estrela, que é o Sol, que ela é até uma estrela muito nova. Ela está ali a 150 milhões de quilômetros de nós, é o suficiente para não nos queimar e não nos deixar muito frio. Nossos planetas no nosso sistema solar ficam orbitando entre ela. Temos a Lua, que é o nosso único satélite natural. Ela é uma parte da Terra, né? Na formação da Terra, quando houve ali o choque de um asteroide com a Terra, os pedaços da Terra foram para entrar em órbita com a Terra e formaram ali a Lua. A gente, em volta, dentro da nossa galáxia, nossa Via Láctea, aqui, nosso sistema solar, nós temos planetas jovianos, que são planetas pequenos, que são ali Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E temos gigantes gasosos. E temos os planetas telúricos, que são terrestres ali rochosos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que a composição dele é mais sólida, eles têm um núcleo, pouco ali, um núcleo mais quente. E a maior formação dele do núcleo até ali a camada superior é feita por terra e rochas. Temos os nossos astros do sistema solar são bastantes, além dos nossos planetas e dos satélites que orbitam o Sol, temos dentro do nosso sistema solar, temos asteroides, são corpos ali que apresentam um movimento próprio, e a maioria deles já são catalogadas e vivem ali em órbita de alguns planetas, como Marte e Júpiter. Temos cometas, que são diferentes dos asteroides, são corpos constituídos com uma parte sólida chamada de núcleo, que é formado por um gelo e impurezas. O pessoal acha que todos os núcleos são geralmente quentes ali, mas não são. Ele tem algumas formas irregulares, o asteroide tem uma forma ali mais sólida, mais catalogável, que se repete em várias, mas o cometa não. O cometa ali são bem extensos, eles têm vários tipos de formações. Temos meteoros, meteoroides e meteoritos, que ele corresponde a um fenômeno, ele é luminoso, e é observado durante a passagem de um meteoroide dentro da atmosfera. Agora, mudando para um tópico mais relevante para nós, que é a astronomia indígena,
aqui no continente sul-americano e tratando agora mais do nosso Brasil, a gente teve um estudo dos povos antigos sobre o céu, mas a gente escuta muito pouco sobre o nosso estudo como dos povos originários da nossa terra, que são os indígenas. Quando a gente estuda astronomia, a gente fala muito mais da Europa em si, a gente fala dos filósofos europeus, a gente fala da cadeia de descoberta ali feita pela Europa e por parte ali na Igreja, mas existe sim um estudo que hoje em dia é debatido, a recuperação dessa memória, dessa sabedoria indígena que tinha sobre o céu dentro do nosso continente. Quando a gente estuda mais a fundo a observação do céu, a gente notamos que cada povo vai identificar figuras do céu noturno que estejam atreladas à sua época e à sua cultura. Então, algo que um português, um francês ou um russo olhava para o céu não é a mesma coisa que um povo ali próximo de outra época ou até mesmo conterrâneo de outra fronteira vai ver no céu, porque nem sempre temos ali o mesmo pensamento sobre o céu, a gente tem a mesma visão sobre o céu. Isso ali também é atrelado à religião da pessoa, do no que ela acredita. Se a gente se concentrar no Brasil, onde a gente tem diversos povos indígenas, nós vamos notar que no passado, e tanto no presente, a partir ali dos diferenciais socioculturais, eles observaram e observam os astros de tal forma que existe tanto os céus quanto os olhares que os percutem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o olhar que você tenha do céu, talvez eu não tenha, talvez o seu tio, sua mãe ou seu pai não tenha. É nessa escala de variedade do céu que esse estudo se intensifica. Um povo indígena do sul do Brasil não enxergava o céu da mesma forma que um povo indígena do norte do país. Então, a gente tem, por exemplo, culturalmente, a lua entre os tupi-guaranis, ela servia como um referencial para diversas coisas. As fases da lua ali impactavam na caçada deles, na época do batismo do indígena, dos filhos dele, nos nomes que eles dariam ali para os seus filhos. Agora a gente fala mais dos tupis-guaranis do norte e também ao sul do Brasil, que embora eles observavam céus distintos em função da localização, tinham diversos conhecimentos comuns, como eles sabiam ali na maior atividade dos seres terrestres durante a lua cheia, por causa da luminosidade noturna. Então, eles preferiam caçar em luas cheias dentro desse período assim. Também ali, em relação à pesca, na lua crescente ou minguante, os peixes eram mais presentes nos rios. Então, eles preferiam caçar nessa época da lua. Batismo, tá. Como eu tinha falado do batismo, é nesse batismo que as crianças ali recebem o seu primeiro nome. Eles também dependem ali do calendário solar, onde começa ali o principal plantio de milho deles, que geralmente ocorre ali na primeira lua minguante de agosto. E após a colheita do milho que foi plantado, nessa época, eles realizam de fato o batismo das crianças. Esse evento deve ali coincidir com a época do máximo do Tempo Novo, que era caracterizada pelos fortes temporais de verão. Geralmente, o mês de janeiro, quando os guaranis celebram a colheita do milho e o ritual do batismo. Ali o tempo e o sol, quando a gente fala de tempo e sol indígena, principalmente ali os Tupi-Guarani, também observavam o movimento aparente do sol para determinar o meio-dia solar, os solstícios e os equinócios e os pontos cardeais. Para isso, eles tinham um instrumento ali chamado Kuarai Hagan, em Guarani, e Kuaraci Hangabá, que é em Tupi antigo. Conforme o professor Germano Afonso, o instrumento consiste em uma haste cravada verticalmente,
no solo, a partir do qual se observava a sombra projetada pelo Sol no decorrer do dia. Se a gente voltar nos filósofos, a gente foi ver ali que dos filósofos usou essa mesma tecnologia ali para descobrir que a Terra não era plana. Então, a gente pode ver que esse tipo de tecnologia dentro da América do Sul, dentro do continente sul-americano, já era presente muito antes do uso dele pelos gregos. E através desse objeto eles observavam, através das sombras, observavam as horas ao decorrer do dia. Também tem um outro tipo de gnomo que foi encontrado em diversos sítios arqueológicos do Brasil, que é feito a partir de uma rocha um pouco grande, com cerca de 1,5 metros de altura, talhada rusticamente com uma pirâmide estreita de 4 lados. A pedra aponta verticalmente para o ponto mais alto do céu, que é o zenite, e tem duas faces mais largas voltadas para o norte e o sul, e a mais estreita para o leste e o oeste. Então, sendo assim, mesmo muito tempo atrás, antes do Brasil ser descoberto, que ele não foi descoberto, já existiam povos aqui, eles já tinham uma noção de norte, sul, leste, oeste. Então, eles já tinham uma noção de direção ali antes que antecede a bússola que seguia ali pelos polos. Ainda segundo o professor Afonso, em volta do gnome indígena há rochas menores, que são os seixos, que formam a circunferência e têm linhas orientadas para os pontos cardeais e para o nascer e o pôr do sol, nos dias do início de cada estação. Então, a gente consegue ver nesse trecho aqui da pesquisa do professor Afonso que já existia dentro dos povos indígenas esse estudo, porque a astronomia e ainda continua sendo a ciência natural mais antiga do mundo, e da forma que enxergamos o céu hoje, para eles é muito mais, entende? Porque hoje a gente que mora na cidade, a gente vê o céu ali, alguns pontos de luminosidade através das estrelas, a gente vê algumas constelações, mas aí a gente volta para 500, 600 anos atrás, onde a gente não tinha nenhuma iluminação artificial, sem ser feita por tochas e fogueiras. Então, o céu, ainda mais num continente predominante pela Mata Atlântica, devia ser algo surreal. Ali eles deviam. É plausível para os povos daquele tempo acreditarem que, e ainda acreditam, com todo o respeito à religiosidade de todo mundo, que ali existiam divindades, que ali os deuses habitavam o céu, porque é surreal. O céu noturno sem a iluminação artificial, sem a poluição das grandes cidades, é realmente algo bonito e extraordinário. Então, aqui dentro da cultura indígena, dos povos indígenas, a gente tem várias reinterpretações de constelações que conhecemos e constelações que também não conhecemos. Porque, como a gente bateu, cada céu é um céu para cada povo. Então, por exemplo, a gente tem uma das constelações que é a Anta do Norte, que ela representando uma anta caminhando pela Via Láctea, que, por sua vez, dentro da cultura ali tupi-guarani, existe ali o caminho das antas. Então, eles verem no céu a constelação de uma anta é ligado inteiramente à cultura deles. A posição dela ali fica limitada pelas constelações ocidentais da de Cisne e da Cassiopeia, e a estação de ano ali, a primavera, ela surge na segunda quinzena de setembro no lado leste do céu. Ali na parte da indicação climática, ali para os índios do norte, ela indicava uma estação de transição entre a seca e a chuva. E para os índios do sul, indica uma estação de transição ali entre o frio e o calor. A gente tem uma curiosidade que, entre os indígenas, é a mais conhecida, os indígenas ali que habitam o norte do Brasil, é essa constelação mais conhecida, uma vez que na região sul, a anta do norte aparece muito próximo ali da linha do horizonte, que ali dificulta a visão para os povos indígenas ali do sul.
Assim como os povos do sul também utilizavam a constelação do colibri para indicar a chegada da primavera. Então, aqui também temos a constelação do Cervo. Ela fica totalmente dentro da Via Láctea. A Via Láctea é chamada de Caminho da Anta pelos indígenas. E ela é chamada de Anta do Norte, pois há outras constelações com o nome de Anta na astronomia tupi-guarani, como que a gente viu a do anterior. Temos a posição dela ali limitada pelas constelações ocidentais da Vela e do Cruzeiro do Sul. A estação do ano que ela aparece ali por outono e ela surge também na segunda quinzena de março, no lado leste. A indicação climática dela para os indígenas do sul é de uma estação de transição entre o calor e o frio. Então, eles estão saindo ali do calor para o frio. E para os indígenas do norte, indica uma estação de transição entre a chuva e a seca. Então, quando ela aparece no céu, ela está. Para os indígenas do norte, o tempo de chuva está acabando e eles vão entrar no tempo de seca. Temos a constelação da Ema também, que para os tupinambás do Maranhão, eles afirmavam que a Ema procura devorar duas outras estrelas que ficavam perto do bico da ave. A gente tem a Claude de Abevilliers, que entrevistou a tribo em 1612. Ela batizou a constelação de avestruz americana. Mas como não havia avestruz no Brasil, a ave passou a ser chamada de ema. Bem mais plausível. A posição dela ali fica limitada pelas constelações ocidentais do Cruzeiro, do Sul e Escorpião. Ela surge ali no inverno e na segunda quinzena de junho, no lado leste. A indicação dela climática para os indígenas ali, nos indígenas do Sul, ela significava o início do inverno. E para os indígenas no norte do Brasil, ela inicia a estação de seca. A gente também conta com o Homem Velho, que é uma constelação que parte de um mito. Ele representa ali no conto dele um homem que foi traído pela sua esposa porque a esposa queria ficar com o irmão dele. Então, a esposa dele cortou a perna dele, os deuses ficaram com pena do marido e o transformaram em uma constelação. A posição dele ali fica limitada pelas constelações ocidentais de Touro e Órion. Ela também é composta por outras constelações indígenas, que é o Exu, que são as Pleiades, que a gente pode ver ali como as três irmãs no céu, e também pelo Taipi, Taipi Raiaká, que são as Raiades, e inclui também ali a estrela de Aldebaran. E temos o Joikeixo, que é o cinturão de Órion. Ela aparece na estação do verão e ela surge na quinzena de dezembro, no lado leste. A indicação climática dela para os índios do sul, ela está representando mais o verão, e para os índios do norte, ela é a volta da estação chuvosa. Agora, chegando num tópico polêmico para nós aqui do Brasil e do continente da América do Sul, a gente vai para a época das grandes navegações, que foi ali um período onde Portugal e outros países ali na Europa começaram a viajar a grandes distâncias, quebrando o mito ali do medo do mar, até mesmo em termos tecnológicos, porque naquela época era muito difícil você fazer longas viagens com os equipamentos que eles tinham ali no contexto deles. E as grandes navegações, além, claro, da exploração do mundo e da formação do mapa do globo, como a gente conhece hoje, era muito sobre quem descobria a melhor rota para trocas ali a melhor troca mercantil para os países ali onde eles trocavam temperos, tintas, tudo aquilo que a gente já sabe que ocorreu. Então, quem tinha a melhor rota saía na frente nessa corrida. E para nossa infelicidade ou felicidade, Portugal
alguns países ali de cima, Espanha e Holanda, vieram aqui para a América do Sul. Então, bora lá. Tenta imaginar você, há 500 anos atrás, em Manaus. Como você saberia para onde você está indo? Hoje a gente tem o GPS, a gente usa o Google Maps, a gente usa referenciais, a gente pergunta às pessoas onde podemos chegar. Mas eu acho que há 500 anos, em alto mar, isso não funcionaria. Então, se questione aí, como que você saberia para onde você está indo? Lembrando lá, você está em alto mar. E para qualquer lado que você olhe, você tem a mesma visão que você está tendo em qualquer direção. Então, diante de de tantos problemas, da dificuldade que é uma viagem náutica e todas as informações que são necessárias para o sucesso do percurso, como a gente tem aí várias variáveis, como a direção dos ventos, o clima, e naquela época, principalmente as estrelas, que era o ponto referencial para onde você está indo. Então, a gente tem na esquadra portuguesa grandes navegadores como Vicente Enzo, Pison, Fernão de Magalhães, temos Cristóvão Colombo, a gente tem Pedro Álvares Cabral. E todos eles tinham pleno conhecimento das constelações, ou tinham nas suas embarcações, um astrônomo que era responsável por traçar o mapa e guiar aquelas pessoas através das estrelas. No caso do Brasil, na companhia que veio com Pedro Álvares Cabral até aqui, o astrônomo responsável era o mestre João. O trabalho desses astrônomos que navegavam nos navios era de medir os ângulos entre os estrelas e os pontos referenciais celestes. Eles tinham ali que ver suas coordenadas astronômicas para determinar a sua posição da Terra, como a latitude, por exemplo. Para isso, ali era necessário ter um conhecimento de conceitos como o da esfera celeste, que é uma esfera imaginária onde estão incrustadas as estrelas. Ela tem o nosso planeta no centro dessa esfera e todas as linhas e pontos relevantes da Terra, como os polos e a linha do Equador, são projetadas nela. Claro que nesse conceito é apenas para efeito de cálculos de coordenadas. Então, dentro dessa esfera imaginária, eram mais trabalhados os números ali como referenciais, e não a observação direta. Um desses objetos de navegação que a gente tinha muito presente nas naus, nos navios, é a balistilha, que ela é um instrumento complementar da esfera Armelia, que é formado por um virote e uma soalha. Ela é utilizada ali para medir a altura em graus que une o horizonte ao astro, e dessa forma é possível determinar os azimuths, antes e depois da sua passagem meridiana. Nós também temos ali o astrolábio. O astrolábio ali, ele representa a abóbada celeste em movimento. Desta forma, ele é formado de várias partes que retratam as latitudes, as estrelas e as constelações. É um compilado de tudo que era preciso para navegar na época. Então, ali, primeiramente, o instrumento consistiu na primeira tentativa, né, de transpor a superfície do céu curva para um plano. E, por fim, aqui no continente sul-americano, a gente tem o Cruzeiro do Sul, que é uma das constelações mais importantes para nós desse continente. Ele também é chamado de Crux, apesar de ser a menor de todas as constelações, ele é uma das mais importantes, principalmente para os povos do hemisfério sul, que no caso eram os povos indígenas. Ele consiste ali numa das 88 constelações conhecidas pela União Astronômica Internacional e relacionado aos documentos do descobrimento do Brasil, a carta que foi escrita pelo mestre João, ele é e ainda continua sendo o primeiro e mais importante de natureza astronômica, que foi a maior parte do referencial para que os portugueses chegassem no Brasil, no continente sul-americano, era a constelação do Cruzeiro do Sul. A gente também tem ali o mestre João como astrônomo, cartógrafo e médico da frota. Ele foi ali incumbido pelo rei português da época de descobrir, por meio da observação dos astros, em que latitude se encontrava a terra que eles aportaram.
Então, ele tinha ali que fazer as cartas náuticas através dos cálculos dele para qualquer nau, qualquer navio que viesse de Portugal chegasse com precisão ao continente sul-americano, chegasse ao Brasil. Saindo aí desse tema chato de grandes navegações, desse pseudo-descobrimento, a gente vai para uma cidade do norte do país, do Brasil, no caso, que é Sobral, que foi uma cidade e ainda é uma das cidades mais importantes para a ciência e também para o estudo astronômico. Ela foi palco de uma das confirmações das teorias mais importantes que a gente tem hoje dentro da física e dentro da astronomia, que foi ali a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. A gente tem aqui, lá no ano de 1915, o Albert Einstein anunciou a teoria da relatividade geral. Ela afirmava que a massa dos corpos deforma o espaço próximo a eles, de modo que o caminho da luz ali é emitida por um astro e, ao passar pela vizinhança deformada, deixa de ser uma linha reta e é desviada. Então, a gente tem a luz passando por um planeta e, quando ela passa perto da deformação que esse planeta gera, a luz deixa de ser reta ali. Então, ela toma outra forma, passando por esse espaço, entre aspas, que seria vazio na época antes da teoria. Então, tem, entretanto, esse feito só poderia, tipo, esse tipo de afirmação só poderia ser testado por meio de um eclipse total do Sol, ao observar as estrelas que estivessem atrás ou no fundo dele, para se comprovar a teoria. Entretanto, para se testar essa teoria, só era possível através do eclipse total do Sol. Ali era feita a observação das estrelas que estivessem atrás e ao fundo dele, para que aí sim se comprovasse essa teoria. Então, algumas expedições científicas partiram em busca de locais favoráveis a essa observação, seguindo as previsões de eclipses. E a gente tem Sobral como esse um dos mais lugares ali, um dos melhores no mundo para se provar essa teoria, que acabou sendo aqui no nosso país. Então, a gente vai para a comprovação ali da teoria relativa. A gente vai agora para a comprovação, no caso, da teoria da relatividade geral, que ela ocorreu ali no interior do Ceará, onde cientistas brasileiros e ingleses ajudaram o Albert Einstein a provar sua tese. Esta proeza só foi conseguida em 29 de maio de 1919, 4 anos depois do Albert Einstein ter publicado a teoria, e só foi confirmada quando as fotografias do eclipse solar tiradas aqui na cidade de Sobral e também na ilha do Príncipe, na África, foram ali feitas. Então, essas fotografias foram fundamentais para ele ter a comprovação da deflexão da luz pela gravidade, que foi prevista pela teoria. Então, esse tal feito histórico teve grande repercussão na imprensa brasileira, na Europa e também ali nos Estados Unidos. Foi o que transformou, de fato, Albert Einstein numa celebridade mundial na época e abrindo novos horizontes para o nosso conhecimento hoje, porque sem a comprovação, sem a exatidão de saber como que funciona hoje a teoria da relatividade geral, a gente não seria capaz de mandar nada para fora do planeta, a gente não saberia, não, os horizontes não teriam se aberto da forma que se abriram na época. A gente tem aqui as duas fotos com negativo de vidro da coroa solar, que foi obtido pelo Alírio de Matos com a luneta de Mayrand. A gente tem essas duas fotos aqui. E temos a positivo em placa de vidro da imagem da protuberância solar ali, que foi enviada por Morizio para publicação na revista Lei Astronomia. E falando sobre o Brasil nesse cenário, Sobral, sem sombra de dúvidas, continua sendo a cidade da astronomia dentro do Brasil. E a valorização dessa cidade decorre dessa pesquisa que foi feita pelo Albert Einstein. Tá bom? Terminando esse assunto de Sobral, a gente vai aí para os nossos créditos finais.
Espero que essa aula introdutória tenha ali esclarecido muitos tópicos em volta da astronomia, tenha criado interesse por essa ciência em você. Nós vamos ter uma próxima aula, a partir depois desse vídeo, que é sobre astrofotografia. A gente vai acabar ali te ensinando como tirar fotos e processar fotos planetárias e de estrelas, por aí vai. Esse é o nosso contato, você pode estar entrando em contato com a gente pelo e-mail, que é o leandro.visãocoop.gmail.com. E a gente tem duas redes sociais no Instagram. A gente tem o Astromania QM2 e a gente tem a Visão Coop. A gente vai ter dois encontros presencialmente com oficinas de foguetes e com a observação do Sol e da Lua ali, do Sol noturno. A gente vai estar te aguardando. Estaremos lá para instruir vocês. E é isso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Adeus.